E hoje, sob orientação do professor Sócrates Egídio e com orientação do Dr. Ógenes Nunes, eu vim trazer o meu trabalho de conclusão de curso, denominado Lentes de hidrogel para incorporação de tartarato de brimonidina, um estudo de pré-formulação. Primeiramente, dando um pequeno contexto, eu trago que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 11,9 milhões de pessoas são afetadas por deficiência visual ou cegueira por conta do glaucoma. Essa doença pode ser diagnosticada de duas formas, como glaucoma de ângulo aberto ou glaucoma de ângulo fechado, sendo que, para nossa realidade, o que é mais prevalente, de maior importância, é o glaucoma de ângulo aberto. Este se caracterizando pela abertura do ângulo anterior da camada do olho, modificações no nervo óptico, afinamento das camadas nervosas da retina e perda progressiva da visão periférica. Tudo isso acarretando no aumento da pressão intraocular. Tendo em vista isso, tendo em vista isso, o método de tratamento para a pressão intraocular se dá por uma junção de colírios, onde vem o fármaco de escolha desse trabalho, que foi o tartarato de brimonidina. Ele é um agonista alfa-adrenérgico de terceira geração, que vai atuar incentivando a diminuição da produção do humor aquoso no olho, que é o que causa a pressão, e aumentando o fluxo, a drenagem desse líquido pelo fluxo alveoscleral. Sendo que, na literatura, é muito registrado efeitos colaterais por conta do uso contínuo desse medicamento, que são xerostomia, hiperemia ocular, conjuntivite folicular, sensação de queimação e ardência nos olhos. Então, visto isso, são necessárias outras abordagens para contornar essa situação de maneira clássica, como, por exemplo, a associação com outros fármacos, como o maleato de timolol, e cirurgia em casos mais graves. Por se tratar de um colírio, é necessário múltiplas aplicações durante o dia para que se atinja a dose terapêutica necessária. E por conta de alguns fatores que diminuem essa disponibilidade do fármaco, como, por exemplo, piscadas involuntárias na hora da aplicação, lacrimejamento e a drenagem nasolacrimal, fazendo com que apenas 1 a 7% do fármaco permaneça no tecido ocular, gerando um baixo conforto terapêutico para o paciente. Tendo em vista isso, novas tecnologias são prospectadas para resolução desses problemas dos colírios. E as lentes de hidrogel se caracterizam como uma delas, composta essa por um polímero, um agente reticulante, água e um agente de controle de pH. E as vantagens dessas lentes com relação aos colírios são que ela aumenta uma área de contato com a superfície ocular, vai ter uma diminuição da drenagem nasolacrimal por não se tratar de um líquido, e ela promove também uma liberação controlada desse fármaco, não tendo a necessidade de múltiplas aplicações durante o dia. Tendo em vista isso, o objetivo desse trabalho foi produzir e avaliar as propriedades físicas e químicas de lentes de hidrogel incorporada com tartarato de brimonidina, prospectando seu uso no tratamento de glaucoma. De início, foi preciso um método para quantificar a brimonidina. Então, uma curva de calibração foi feita, utilizando-se água como solvente e o método de cubeta estacionária. Com os valores obtidos pela equação de regressão linear, foi possível observar que o método apresentou uma boa linearidade. Em seguida, deu-se
sequência ao preparo das lentes, onde as lentes foram preparadas utilizando esses componentes aqui citados. Primeiramente, a água aquecida a 90 graus para uma otimização da dissolução do PVA sob agitação magnética. Depois é diminuída um pouco essa temperatura para 80 graus Celsius para que haja a adição do reticulante e o ajuste de pH é feito para que tenha uma otimização no processo da reticulação. E esse processo dura por aproximadamente 10 minutos, levando-se para o banho de ultrassom para retirada de bolhas. E agora, para a produção da lente base, a partir dessa etapa, são retirados 800 microlitros da solução e colocado em cada um dos poços. E para a lente incorporada, o tartarato de brimonidina é adicionado até completa dissolução sob agitação magnética e 800 microlitros são levados para cada um dos poços do molde. Como resultados, nós obtivemos essas lentes aqui, à esquerda a lente base e à direita a lente incorporada com brimonidina. Ambas apresentaram características de elasticidade e levemente côncavas, que pode ser característico de lentes encontradas no mercado. Sua estrutura é firme, homogênea e sem presença de bolhas, o que pode inferir que o processo de fabricação das lentes foi bem orquestrado. E agora, tendo a curva de calibração e a produção das lentes, a próxima etapa foi a da eficiência de incorporação da brimonidina, onde as lentes cortadas foram levadas para um processo de extração desse fármaco de dentro das redes poliméricas e depois solubilizado para fazer a leitura no espectro. De resultados, foi obtida uma eficiência de incorporação de aproximadamente 72% do fármaco incorporado dentro da lente, que equivale a aproximadamente 4 microgramas de brimonidina por miligrama de lente. Partindo para as próximas análises, foi feita a análise de transmitância, onde a lente foi cortada em dimensões próximas à da cubeta, adicionado água purificada e lidas no modo de transmitância do espectro, e a análise de espessura das lentes, onde, com o auxílio de um paquímetro digital, foram-se medidos 10 pontos aleatórios ao longo da lente, indo do centro até as bordas e feito uma média. Como resultado, nós podemos ver aqui no padrão de transmitância que tanto a lente base quanto a lente incorporada, elas apresentam até de 510 até 700 um padrão de transmitância muito parecido, que se encontra acima de 95% de transmitância, o que, de acordo com achados na literatura, é indicativo de... Não, é o recomendado na literatura para dispositivos oculares. Sendo que, na lente incorporada, de 450 a 400 houve um decaimento na transmitância, o que pode estar relacionado com a presença do tartarato de brimonidina. Com relação às lentes de hidrogel, ambas apresentaram um perfil de espessura muito próximo, muito similar, e que está de acordo com alguns estudos da literatura que falam que, para a lente de hidrogel, o ideal é que a espessura seja entre 0,100 a 0,400 milímetros. Partindo para a próxima análise, foi realizada a cinética de entumecimento, onde as lentes foram colocadas submergidas em lágrima artificial para simular o contato delas com o olho, e da lágrima foi feita a partir dessa composição, sendo que por períodos de tempo setados até 15 minutos. Depois elas foram secas e pesadas para ver o perfil de entumecimento dessas lentes. Aqui nós podemos ver nos gráficos, tanto a lente base quanto a lente incorporada apresentaram um pico de entumecimento muito característico
muito elevado e característico de hidrogéis à base de PVA, que se trata de um polímero muito hidrofílico. Em seguida deu-se a última análise, que foi a de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, onde é analisado ligações e grupos químicos que vão estar sendo característicos de certos componentes, isso demonstrados em picos e em espectro. Então, as amostras analisadas foram lidas no espectro, uma faixa de alcance pré-definida e uma resolução estabelecida. E por resultados, nós obtivemos esse gráfico com todos os padrões de picos de cada um dos componentes, e eu vou detalhá-los um pouco a seguir. Primeiramente, com relação aos compostos que são básicos para se fazer as matérias, para se fazer as lentes, nós temos que tanto aqui o primeiro PVA quanto o STMP e a brimonidina apresentaram aqui os picos que estão registrados, picos característicos de suas estruturas, podendo-se afirmar que realmente se tratam desses compostos. E agora, para as lentes, nós podemos ver que o perfil delas foi muito parecido dentre elas, onde essa primeira é a lente incorporada, é a lente base, e a segunda a lente incorporada, e ambas apresentaram dois picos muito característicos em 970 e 1050 centímetros a menos 1, que são característicos das bandas de fósforo, oxigênio e carbono, que são indicativos, de acordo com a literatura, do sucesso da reticulação. Só que tem uma característica que pode ser notada ou não ser notada na lente com a brimonidina, que é a falta dos picos característicos da brimonidina, o que pode ser um indicativo de que elas, na verdade, estão dentro das redes poliméricas. Essa teoria é embasada na literatura, onde estudos com compostos dentro de hidrogéis, a justificativa que se dá pela falta desse composto é da capacidade do equipamento de ver só as camadas superficiais do material e não o que está dentro das redes poliméricas. Tendo em vista tudo o que foi citado, nós podemos concluir que a transmitância de luz das lentes incorporadas, ela foi favorável, apesar da coloração amarelada. A integridade física foi adequada, demonstrou uma eficiência de incorporação promissora, um perfil de envelhecimento adequado, e o FTIR ele demonstrou o sucesso da reticulação. Tendo em vista isso, como perspectivas, tem-se testes in vitro para comprovar o efeito terapêutico das lentes, produção das lentes em meio estéril, alternativas para a problemática da lente amarela, porque apesar da transmitância ter sido adequada, talvez não fosse uma característica adequada, não fosse uma característica aceitável para os pacientes, aplicar modelos cinéticos para a cinética de entumecimento, realizar a análise do perfil de liberação e a publicação de um artigo científico na revista The Ocular Surface. É isso, muito obrigada.